Rapaziada, vamos ser sinceros, que finalzinho de carreira do senhor Dudu, hein? Trocou a idolatria aqui que tinha no Palmeiras, manchou muito a imagem que ele tinha aqui com a torcida do Palmeiras, foi pro Cruzeiro, que foi o time de revelação dele, também a torcida ali tentou ter um carinho com ele depois que ele chegou, e o cara só tá conseguindo fazer merda. Eu acho que tá sendo, pelo menos no futebol, um finalzinho de carreira bem melancólico pra ele, mas os bolsos estão cada vez mais cheios. Liga aqui, ó, o Cruzeiro pagará 15 milhões de reais ao atacante Dudu, de 33 anos, já tá certamente no seu finalzinho de carreira, pela rescisão do seu contrato que tinha validade até 2027. O rompimento do vínculo deverá ser assinado nas próximas horas. Cara, que fracasso essa gestão agora do Cruzeiro. O pessoal até falando aqui, ó, que negócio que o Pedrinho fez, hein? Entende muito de futebol, arrumou treta aqui no Palmeiras pra poder sair, não gostou do banco de reserva quando voltou da lesão de joelho, que era algo mais do que normal. O Dudu não tava mais no seu auge físico também, né? Não dava pra ficar depois de um ano parado, depois da lesão do joelho que ele teve. O Abel decidiu ali preservar ele, entrava no finalzinho e tudo mais, mas ele queria porque queria jogar, não aceitou o banco de reserva aqui, se apalavrou com o Cruzeiro, depois voltou atrás, quis ficar no Palmeiras, mas não foi bem essa história, né? Ele tinha um contrato gordo aí pra receber, e aí ele viu que no final da temporada ele poderia ir pro Cruzeiro, o Cruzeiro não ia pagar a multa pro Palmeiras, e ele ainda poderia receber um baita de um salário. Fez jus, tá? Enquanto esteve aqui no Palmeiras, foi um absurdo. Eu falo por mim, rapaziada, considerava o Dudu pra caramba, sou um pouco mais novo, então foi um dos maiores que eu vi aqui com a camisa do Palmeiras, desde 2015 até 2024, absurdo Dudu, mas depois que saiu, muita fala desnecessária, muita fala boba aí com a senhora Leila Pereira, que também os dois ficam se cutucando aí em redes sociais, pouco importa aí uma relação dos dois, mas ele deu algumas declarações sobre o Palmeiras também que deixou a desejar, um cara que tinha um nome tão grande. Se a gente for ver aqui, ó, ao todo o resto da rescisão de contrato tá sendo essa daqui, ó, Cruzeiro e Dudu encaminham acordo para rescisão. As conversas evoluíram após o empresário do jogador André Cury se reunir com a diretoria para discutir a situação do atleta no clube, que chegou a ser afastado após problemas internos. Na quinta-feira, dia 1, conversou com o dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço. A saída será oficializada após a assinatura do contrato, que deve ocorrer nos próximos dias. Com isso, o atacante ficará livre no mercado. Grêmio e Atlético Mineiro monitoram o jogador para a próxima janela, mas aqui já vamos destacar Grêmio e Atlético, tá? Não pode deixar o homem na reserva. Ele não gosta de pegar um banquinho não, mesmo que não esteja jogando bem. Como ele não completou ainda 7 jogos pelo Campeonato Brasileiro, Dudu pode defender qualquer equipe da Série A. E aqui a gente vê, ó, como mudou as coisas rapidamente, né? O Dudu, que até pouco tempo atrás, ano passado, antes de todo jogo aqui no Palmeiras, era gritado Dudu, Guerreiro, Dudu, Guerreiro, completamente ovacionado pela torcida. Agora a gente viu isso daqui no último jogo do Cruzeiro. Ei, Dudu, vai trabalhar no Cruzeiro, né? Ei, Dudu, VTNC. É isso aqui, trocou idolatria por uma parada completamente surreal. O Palmeirense News tá até colocando aqui, ó, um jogo antes de sair uma nota oficial do Cruzeiro que ele havia se acertado com o clube mineiro, Dudu teve seu nome ovacionado pela torcida palmeirense por estar retornando de uma lesão gravíssima e ele acertando a saída porque não queria ficar no banco de reserva, né? Hoje essa é a colheita do seu plantio. Ingratidão se paga com ingratidão aqui, rapaziada. O momento do jogo de ontem do Cruzeiro contra o Vila Nova na Copa do Brasil, isso daqui aconteceu, ó. Que momento, hein? Que momento. Eu fico triste, mano, pela pessoa, tá ligado? Eu achava o Dudu um cara absurdo aqui dentro do Palmeiras, mas me decepcionei demais depois da sua saída. O pessoal aqui, ó, da Toca da Raposa, já tá fazendo até uma associação como o Dudu lidou com essa parada de banco de reservas e até o próprio Gabigol, que tava sendo muito escorraçado lá no Cruzeiro e agiu completamente diferente nessa situação, ó. A Toca da Raposa tá colocando aqui, ó, Dudu e Gabigol viraram reserva juntos. Dudu agiu com mau caratismo, pediu a cabeça do Léo Jardim, né, que é o técnico do Cruzeiro, e causou problemas. Vai vazar agora do clube. Gabigol se calou, se fechou com a equipe, trabalhou e sempre que joga, agora tá indo bem, ganhou o seu espaço. Essa é a diferença de ser profissional e maduro. Realmente os dois aqui lidaram de formas distintas, né? Nem sei se o Gabigol de fato tá jogando bem lá no Cruzeiro, eu vejo o pessoal criticando bastante, mas o Dudu, ele tem essa parada de estrelismo, né? Ele é um cara aí que, pô, ele não aceita reserva de maneira nenhuma. O Resenha da Bola até tá colocando aqui, ó, a contratação do Dudu foi uma clara displicência do Cruzeiro, principalmente pensando em valores. Agora provavelmente terão que pagar uma multa alta para se livrar dele. Acho que há um momento favorável para ambos, a relação já estava desgastada.
Se a gente for ver aqui, ó, o Delamore, que é um torcedor do Palmeiras, também acompanho muitas coisas que ele publica aqui no Twitter, ele colocou aqui, ó, nunca alce ninguém ao patamar de ídolo, a não ser que a figura já tenha se aposentado. O Dudu foi colocado nesse patamar de ídolos por nós, não à toa, todo jogo no Allianz cantavam Dudu Guerreiro antes dele entrar. E ele, de fato, começou a se achar maior que a instituição, um fim melancólico, mas pra gente, né, a gente acha que é um fim melancólico. O cara, no fim, tá colocando um dinheiro lascado dentro do bolso e pouco se importa, né, mano? Agora, no finalzinho de carreira, 33 anos, acho que a visão dele é essa mesma. Eu até separei aqui pra gente poder ver, rapaziada. Teve uma declaração absurda do Thiago Leifert e praticamente ele previu o que iria acontecer com o Dudu no Cruzeiro. Bora ver aqui, mano. Ele parecia que já sabia que essa parada não ia dar certo pela forma que ele tava saindo do Palmeiras, pela forma que ele tava se desligando do Palmeiras pra ir pro Cruzeiro. Bora ver tudo que ele falou aqui? São contratações, não são fora da caixinha. São contratações que você vai despejar muito dinheiro em salário, em luva, em anos de contrato para os jogadores que não vêm rendendo. Você está apostando numa recuperação no nome deles. Eu também acho que tem que ver esse preço aí direito, quanto você vai pagar por mês para esses caras. Eu acho que o Campeonato Brasileiro, principalmente, não tolera mais esse tipo de desaforo na sua folha de pagamento. Tá muito difícil. Tava vendo a entrevista do Rogério Ceni ontem, foi muito boa a entrevista do Rogério. E ele falava um pouco sobre isso, sobre o quanto tá difícil, quanto é caro jogar o Campeonato Brasileiro e de tomar esse tipo de cuidado. Então, se você vai pegar a sua folha e esticar ela o máximo possível, pagando ao Gabigol e ao Dudu um salário muito acima do que eles ganhariam nos clubes onde eles já estavam e em clubes nos quais eles são lendas. Então você tem que se perguntar assim, se o cara é uma lenda no Palmeiras... E que estão saindo, os clubes também estão optando por deixar as duas lendas saírem. É isso que eu estou dizendo. Se os dois clubes que estão lá em cima de você, certo? Olha aqui o Flamengo, onde terminou o campeonato. Dois clubes que estão em cima de você, bem em cima, Flamengo e Palmeiras ali, segundo e terceiro. Você está em nono. São duas lendas do clube. Eles estão deixando os caras irem embora. Não estão querendo pagar o que os caras pediram. E você vai pagar o que os caras pediram? É uma aposta mesmo. É jogar o dado e rezar. E pagar essa conta lá na frente. E assim, perigoso, tá? Eu acho que o Campeonato Brasileiro não leva mais esse tipo de desaforo. E a gente está falando, que eu acho que é outro problema também, e anda junto, é o tempo de contrato. Não é um ano com eles ganhando isso. Porque um ano você joga o dado e beleza. Deu errado, é um ano só. Você está dando 3, 4 anos de contrato. Perfeito. Eu gosto dos dois, tá? Adoraria eu ter os dois do São Paulo. Mas sob qual termo? Quanto? Quer jogar aqui? E eu sou um fã do Gabigol, como você sabe. Eu vi ele tá um pouco bravo, né? Ele fala, a palavra deles não cumpriram com a minha, não sei o quê. Mas, do ponto de vista institucional, dá pra dizer que o Flamengo tá errado, Canedo? Não, de forma alguma. A vida segue, os ciclos se encerram para todo mundo. Não dá. A gente não pode dizer que o Flamengo tá equivocado. Dá para dizer que a Leila tá errada? Não. Na verdade, até tentou antes, né? Fazer um negócio com o Dudu ali no meio do ano, né? Que o Dudu, eu acho que aí negou na ocasião, né? Já teria sido um bom negócio porque o Palmeiras ia ganhar algum dinheiro, né? Acabou perdendo o Dudu em fim de contrato, mas... Também é isso, move on, né? Vamos olhar pra frente, a vida segue pra tudo. E aí, rapaziada, eu não sei até que ponto, como é que foi essa parte aí da negociação do Dudu com o Cruzeiro. Não lembro ao certo como é que foi essa rescisão do Dudu com o Palmeiras. Não lembro se ele rescindiu com o Palmeiras e recebeu luvras do Cruzeiro, ou seja, o que seria pago pro Palmeiras pela transferência, ele recebeu bruto, como agente livre, jogador que não tá ligado a clube nenhum. O valor da contratação vai toda pro bolso dele, não lembro se foi ao certo. Ou seja, ele fez o Palmeiras arcar com o salário dele ao final da temporada, mesmo sabendo que ele não ia ficar, não ia ter nenhuma possibilidade dele ficar. Depois ele ainda embolsou um dinheiro pra ir pro Cruzeiro, embolsou esses salários aí nesses 3, 4 meses aí de Cruzeiro, não fez nada. Na primeira crise, o cara deu chilique e já queria ir embora. E vai receber agora mais 15 milhões pra ter a rescisão de contrato. Cara, negócio da China do Dudu, tá? Foi absurdo. Os cruzeirenses devem estar ainda mais putos com ele do que os palmeirenses, de fato, quando ele saiu. Bora ver aqui, ó, a opinião do pessoal, ó, o Rafael Sobes,
o Felipe Melo aqui também lá no Sport TV. Bora ver tudo aqui? Se eu pudesse dar um conselho pro Dudu, eu não sei, não estou aqui dizendo quem tem razão ou não, ok? Mas, pelo que a gente vê aí, essa possibilidade de ele sair do clube, pô, o Cruzeiro é muito grande. O Dudu já jogou no Cruzeiro, o Dudu tem um baita contrato no Cruzeiro. Chama a galera, pede desculpa. Eu não sei se tu fez alguma coisa, tá? Não tirem isso aqui de contexto, pelo amor de Deus. Mas se tu fez algo, né, que não ficou legal nos bastidores, a ponto de sair essa notícia que talvez você saia, rescinda o contrato, cara, eu acho que é legal, mostra maturidade, todo mundo erra, mas chega, fala com o Pedrinho, fala com o treinador, pede desculpa, se tiver que pedir desculpa pro grupo, pede, porque se concretizar essa saída do Dudu, ele começa a dar uma imagem não muito legal de fim de carreira. Eu acho que já tava um pouco assim desde a saída dele do Palmeiras, Ele né? teve essa polêmica na saída do Palmeiras, volto a dizer, não estou aqui para julgar quem tem razão nas discussões ou não. Cada um tem as suas razões, cada um defende o seu lado. Mas, se acontece isso de sair do Cruzeiro, já aconteceu o Palmeiras, Cruzeiro, daqui a pouco ele começa a fechar portas para muitos clubes que o pessoal vão ver, opa, esse cara é problemático. A não ser que o Dudu já esteja pensando em parar de jogar. Eu adoro ele, é um baita jogador. E Dudu, daqui a pouco é só uma fase, cara, daqui a pouco tu volta. Já como ele falou, ele sempre foi titular, daqui a pouco ele não tá sabendo lidar com isso. E uma oportunidade, tem muita qualidade, tu tá num time que é muito bom, tu é muito bom jogador, tu é uma das maiores contratações do clube, da história talvez. O clube confia muito em ti, então se puder aí se acertar, seria bom pra ti, bom pro Cruzeiro. E se você sair, fica ruim, principalmente pra ti. A gente vai vendo que ele vai mostrando uma personalidade onde muitas vezes no Palmeiras ele não demonstrou, né, rapaziada? Ao certo, assim, não lembro do Dudu ter tido algum problema com o técnico do Palmeiras. É porque também na passagem dele pelo Palmeiras, o tempo todo ele acabou sendo titular, né? Ele nunca teve um status de reserva. O Palmeiras teve ali no comecinho com o Abel Ferreira, quando ele volta lá do Catar de um empréstimo, né? E às vezes ele não volta, às vezes ele não joga, às vezes ele fica no banco, mas depois conseguiu ganhar a posição. Mas de fato, reserva absoluto, colocado no banco, 2, 3 jogos sem entrar, difícil. Vamos ver aqui também o que o Felipe Melo falou lá no Sport TV? A sua pergunta e é uma informação. Se tem alguém hoje com moral dentro do clube, é o treinador. Então se o Dudu bate de frente com o treinador, vai ficar ruim pro Dudu. Mas desculpa, Rizek, isso aí não é postura de não, dirigente, concordo, cara. Concordo. Não pode ir na beira do campo fazer... Concordo. O Dudu tá errado, tá certo. Como o Felipe falou, fecha a porta, sai na pancadaria lá dentro, Concordo. não sei o quê. Isso aí não é postura de dirigente Concordo. de Eu clube vou usar grande. uma palavra com você. Será uma Não é time de pelada, gente, é o Cruzeiro, cara. Não foi a primeira vez, né, que ele erra na postura dele. Não é a primeira vez. Será uma hipocrisia? Porque a partir do momento que o Dudu ele dá uma entrevista e a entrevista não pega bem, porque não deveria ser externado certas situações, e o Dudu é cortado desse jogo, não pode vir o dono do clube e fazer basicamente a mesma coisa. Sabe? Imagina como entra esse moral que ele vai ter pra cobrar, né? Qual moral ele vai ter pra cobrar? Olha só, eu conheci o Pedrinho, inclusive conversei com ele há algum tempo, e eu sou como ele, eu fui como ele, de falar mesmo, de fazer muitas coisas sem pensar. Fiz muita coisa como atleta, assim que depois passava 10 minutos, eu falei, nossa, não era pra ter feito isso aí. Mas com responsabilidade. Mas sempre com responsabilidade, glória a Deus. Mas assim, mas de fato, assim, mas você vai crescendo, vai passando a idade, você vai adquirindo mais experiência de vida, e você deixa de fazer certas coisas. Agora, ele é o patrono do clube. Tem certas coisas que ele não pode repetir mais um erro. Exato. E outra, antes de um jogo tão importante, assim, de fato é dar pano pra manga. De fato, né, rapaziada? A gente vai ver, não vejo muita gente enaltecendo esse Pedrinho, que é o gestor agora do Cruzeiro. Mano, é muita coisa errada também que ele vai fazendo, né? Ele dá aquele videozinho dele falar, e aí, o Dudu vai ficar? E ele faz assim, tipo, já externando uma decisão, uma semana atrás. Doideira. E a gente vê aqui também, ó, que ele já parece bem acertado com o Atlético Mineiro, ó, de saída do Cruzeiro. Dudu encaminha para ser a nova contratação do Galo. O atacante, inclusive, vem recebendo ligações de lideranças do elenco alvinegro, além do técnico Cuca, que treinou ele em 2016 ali, né? Fomos campeões brasileiros com Cuca, com Dudu, conta com Dudu no Galo. O pessoal falando aqui, ó, mas ele não gosta dos gramados sintéticos. O Atlético agora colocou lá na Arena MRV, né, deles, gramado sintético. Hoje ele é uma incógnita. Na teoria chega pra ser um dos melhores do time, mas na prática, na história, muda. Nem de longe é aquele jogador de anos atrás e parece ser péssimo de grupo. Se a gente for ver aqui, ó, o pessoal tá até colocando uma possível escalação do Atlético Mineiro, e de fato tem vários jogadores do Palmeiras agora lá, né? Tem o Rony, tem o Scarpa, tem o Gabriel Menino, que eu acho que tá machucado. Os caras colocando aqui, ó, o gol que rebaixou o Cruzeiro. Doideira, né, rapaziada? Vamos ver aí qual que vai ser o desfecho do Dudu, da carreira do Dudu. Lamentável, né, mano? Um cara que teve aí uma história absurda, nada vai
apagar o que ele fez pelo Palmeiras, o que ele ganhou pelo Palmeiras. Como jogador, é sim um dos maiores. Isso daí a gente não pode apagar, não pode passar uma borracha. Foi um cara que ajudou o Palmeiras num momento de reconstrução. É um cara que representa a virada de chave também, daquele momento de 2014 para 2015. Fez gol decisivo ali na final da Copa do Brasil, ganhou uma Libertadores, ganhou Paulistão, ganhou Brasileiro. O cara tá na história do Palmeiras, porém, nesse finalzinho aí, deu uma manchada, né? Ficou, sei lá, mano, pra mim, pelo menos, e se apequenou ali no grau de idolatria. Não sei, até muitos dizem que não é mais ídolo. Complicado, né? Muito triste, porque ele fez muito em campo, fora dele, agora ele tá realmente manchando um pouco da história dele no Palmeiras. O que vocês acham, rapaziada? De fato, aí foi uma boa pro Palmeiras, vem se comprovando. Aquela não renovação de contrato com ele, extensão de contrato, fazer alguma força pra ele ficar. De fato, o Dudu, depois da lesão, não demonstrou nenhum futebol tão absurdo, apesar que no ano passado, nas vezes que ele entrou, eu achei que ele conseguiu dar uma dinâmica diferente. Ele entrava querendo mostrar alguma coisa. Eu era até a favor que ele ficasse naquele comecinho, mas depois, quando eu fui entendendo qual que era a intenção dele, já tinha pré-acertado um acordo lá com o Cruzeiro, ali deu uma manchada, já era melhor ele sair, cortar esse vínculo. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês sobre tudo isso. Assim que der, vou estar respondendo, vou estar deixando aquele like. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal que vai me ajudar demais, rapaziada. Valeu e até o próximo vídeo.